Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Como nós somos pessoas dirigidas pelo Espírito Santo, posso começar? O Alice e Ingrid, tudo certo? Posso começar? Pode? Posso começar? Quer que separe ele? Quer que ele sente no lugar, Ingrid? Não, pode cair? Qualquer coisa você faz sinal, tá? Sim, senhor, pode deixar. Então eu vou começar de novo, tá? Sim, senhor. A paz seja convosco, amém? Amém, glória a Deus. Como nós somos pessoas dirigidas pelo Espírito, e vocês estavam gostando... Cadê dos reis? Como vocês estão gostando da santidade de Deus, vamos dar continuidade à santidade de Deus, para o pau torar mais um pouquinho, né? Aproveitar que está no embalo. Vamos voltar a Salmos 119 e 120. Salmos 119 e 120. Quer? Ficou com medo, Rayane? Não, eu vou pegar o dia dele. Alguém que saiba ler? Salmos 119 e 120. Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. O salmista está falando, arrepia-se-me, ou seja, ele está falando dele mesmo. Arrepia-se-me a carne com temor de ti. O salmista, ele contempla com os olhos espirituais a figura de Deus e ele fica arrepiado. Não é arrepiado porque é um cara sarado. É arrepiado pela presença do Deus vivo. Mas arrepia também, pastor. Mas esse arrepio aqui é diferente. Esse aqui é espiritual. Esse arrepio aqui é de pavor. Uma situação em que ele ficou apavorado. Temo os seus juízos. Ele vê o que ele está fazendo, o que ele está pensando, como ele está agindo. E ele olha do outro lado a punição, a lei. É como se você tivesse com o Código Penal na mão e falasse assim, não aqui do Brasil, que aqui é muito light, né? Lá no Irã, roubou uma galinha, decepa a mão. Roubou 2 galinhas, decepa as 2 mãos. Roubou de novo, vai o pé. Roubou de novo outro pé. E aí ele começa a pensar nisso. Temo o seu juízo. É assim que deveríamos nos sentir e nos portar diante de Deus na hora da adoração. Na hora do Senhor, na hora do louvor. Entenda que a adoração ela é parcialmente música, mas é muito mais estilo de vida. É algo que a Rosângela... Fecha para mim, por favor. É algo que a Rosângela fala em relação à alimentação. Mas a pessoa, quando está chegando dezembro, a pessoa ela começa a se cuidar, porque o verão está aí. Aí as academias ficam lotadas. E a Rosângela fala assim, alimentação é estilo de vida. Estilo de vida, você tem que entender que comer as comidas que você quer podem trazer você à morte, sendo que a morte não é a pior situação. Uma vida com baixa qualidade, ela é pior do que a morte, tá? Então eu vejo hoje a Lurdinha com a dificuldade dela, eu vejo a titia com a dificuldade dela. Às vezes a pessoa fala assim, Deus me leva. Às vezes a morte seria um prêmio do que a pessoa viver uma condição com extrema dificuldade. É complicado. Nós deveríamos ter este tipo de sentimento do salmista na nossa vida. Não é só no louvor, mas também no louvor. Porque é estilo de vida. A gente tem que entender que não é porque você está na igreja que você tem que se agir de uma maneira correta e fora você faz o que quer, não. Até a morte é a vontade de Deus, porque diz que quando ele voltar e ele levar os filhos, ele vai tirar a morte da terra. E aí as pessoas vão implorar pela morte e não vai ter. Você consegue entender isso que está lá em Apocalipse? Quando a coisa começar a complicar, Nunca consegui. entendeu? Eu não estou falando de doente.
A visão do doente, a gente já expôs, é fácil de você pensar. Uma pessoa que está terminal, está com um câncer, alguma coisa. É fácil. Eu estou falando de uma condição normal. E a gente vê esse quadro de depressão e todos esses transtornos bombando aí, em que a Globo está lá. Tá certo, pode, tem direito, não tem que lutar, é isso mesmo. E as pessoas estão indo. Vai chegar um momento em que a pessoa fala assim, eu quero morrer. E a morte olha para você e fala, vai viver mais um tiquinho. Mas eu não aguento. Vai viver mais. Salmo 119, 120. Arrepia-se-me a carne com o temor de ti, temo os teus juízos. É assim que deveríamos nos sentir e nos portar diante dele na nossa vida do dia a dia. É o santo que está entre nós no culto. Mas quando o adorador assume uma atitude de familiaridade, quando ele fala a Deus como se fosse um seu igual, sem qualquer senso de admiração e reverência em sua voz e palavras, nas suas comunicações com o santo Deus, ele se torna profano, blasfemo. Quando para você a presença de Deus é normal, você está blasfemando. É algo que acontece dentro do nosso âmbito. Você nunca recebeu uma pessoa na sua casa, você ajeita aqui, ajeita lá, tudo certinho. Aí passa um tempo, você pega, fica amigo da pessoa, você já recebe a pessoa de pijama, e tá tudo certo. Ou de camisola. Diz que a cozinha é o lugar que a pessoa conhece depois que tem mais intimidade. Abrir geladeira na casa. É, abrir a geladeira. Quando a pessoa começa a tratar Deus desta forma, eu posso ir a hora que eu quero, chegar a hora que eu quero, fazer como eu quero, me vestir como eu quero, agir como eu quero. Profano, blasfemo, você não está reverenciando Deus como Ele realmente é. Você quer perguntar alguma coisa, menina? Você está com uma cara assim, tipo aquela propaganda do Itaú, aquele ponto de interrogação assim, ó. Não? Tô entendendo. Ah, tá, não, tudo bem. É que você fez assim, ó. Eu tô entendendo a mensagem. Amém, glória a Deus. Então a gente está sentindo falta de uma Carada, né? Voltando, mas quando o adorador assume uma atitude de familiaridade, a gente vê muito isso dentro da adoração extravagante. Eu vou entrar na sala do trono e me jogar nos colos do Pai, no colo do Pai. Isso não está na Bíblia, gente. Nem Jesus faz isso. Você vai fazer? Se em nossa adoração o senso de admiração e de reverência pelo Senhor não estão presentes, não existe uma verdadeira adoração. Nós temos que admirar. Por isso que a oração, o conceito de oração, ele é muito mais do que você falar assim, me dá, danoninho. Não, é muito mais do que isso. É você começar a oração reconhecendo quem Deus é. Soberano, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele está reconhecendo essa grandeza. Se você não passar um tempo antes do seu início de oração, ou melhor, no início da sua oração, fazendo isso, parece que Deus ele é o garçom que você faz. Vê um copo de água mineral sem gás? Me vê mais uma batata frita? Se você não faz esse exercício de reconhecer quem Deus é, isso vale para a igreja também. Experimenta. Saiu daqui, dominical. Experimenta. 3 horas antes do culto, para e fala assim, começa a orar a Deus e começa a reconhecer quem Deus é. Eu duvido que você consiga chegar atrasado. Você vai conseguir imaginar esse Deus. Quem é esse Deus? Como é? Será que eu posso fazer isso? Como que é? Gente, a gente tem que começar essa conversão nossa de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não são leis e ordenanças. Se você não for convencido dentro do teu interior, você vai continuar a mesma coisa. Pode até andar o cajado batendo, vai, vem, vai. Mas não é essa a obrigação, não é esse o sentido. Sem nossa adoração, o senso de admiração e reverência pelo Senhor não estiverem presentes, não existe uma verdadeira adoração. Esses são elementos essenciais à adoração ao Senhor. Mas quando eles estão presentes, então podemos desfrutar o senso da majestosa presença daquele a quem adoramos, porque o nosso interior já está preparado. É como se você vai numa festa.
Se você vai num lugar que você vai ter uma comida muito boa, você não enche a pança, porque senão você não vai conseguir aproveitar. Muitas pessoas quando vão na churrascaria no rodízio ficam sem comer de manhã, né? Aí eu vou jantar, aí o cara fica o dia inteiro sem comer para comer mais. A ideia é essa. Você está preparado a encontrar o Senhor com tanta avidez que você, como salmista, como a corça anseia por algo, você tem que estar pronto, louco para adorar a Deus. Se você tem esse sentimento, você não consegue chegar atrasado. Você não consegue deixar de ler a Bíblia. Você não consegue deixar de orar. Por quê? Você tem esse sentimento no teu coração, é algo que é quase físico. Há muitas drogas no mundo. Uma delas chama-se heroína e ela faz uma dependência física. Não é só amarrar o cara e falar, não vou dar droga para ele. Você tem que desmamar ele. Senão você mata ele, é físico. É como esses medicamentos, tarja preta de depressão, bipolaridade. Se você para por sua conta e risco, você pira. O desbalanço químico ele é tão grande que a pessoa ela fica surtada, ela começa a ver bicho, ela precisa matar. Já falei para vocês, se você for analisar essas pessoas que fazem lá, em especial nos Estados Unidos, que é mais frequente, o cara vai lá e tira a metralhadora e... Não, porque a professora ela falou para mim que meu cabelo tem um cabelo branco. Ah, então eu vou matar ela. E mato todo mundo. Essas pessoas normalmente estão usando esses medicamentos aí, estão tão ansiosos mesmo com o medicamento, que ela fala assim, eu vou parar. Quando ela para, dá aquele boom químico, a pessoa fica pirada. Cada vez mais nós vamos ver isso no nosso Brasil. Começa a analisar as notícias, você vai ver pessoas entrando em escolas, pessoas tocando fogo, fazendo isso. Aqui no Guará, tocaram fogo aqui no posto policial. Quando você for embora, se você fizer assim, sair daqui, virar no Mercado Vereda, você olha do lado esquerdo, tocaram fogo. Por que o cara toca fogo? Não é normal isso. As pessoas elas estão começando a ficar desbalanceadas. Esta onda de transtornos vai gerar mais disso, porque mais medicamentos estão sendo colocados, há revelia, pessoas que realmente precisam não são cuidadas como deveria e as pessoas elas vão surtar. Cuide-se para você não dar vazão a esse tipo de coisa. Você está andando na rua e você dá o cara te fecha, eu vou falar uma besteira, o cara puxa uma metralhadora e mata você, sua esposa, seu filho, mata todo mundo. Simplesmente porque você postou o dedo, ele falou qualquer coisa. Nós estamos cada vez mais suscetíveis a isso. É por isso que quando o Sebastião ora, ele fala, Senhor, livra-nos da seta, de noite, de dia, do homem sanguinário. Cada vez mais vão ter homens como esse. Você falou sobre questão de comida e Estilo de vida, que comida é um dos fatores, tá? E as pessoas falam muito e realmente é um que a gente, conselhos para a vida, né? Que a gente aprende muita sabedoria, né? É o livro de Provérbios. E um dia você estava vendo um versículo, rapidinho assim, falando que a gente não está entre os comilões e não está entre os bebedores de vinho, né? E é isso, né? E o livro de Provérbios é muito assim, né? Trata de negócios, trata de diversos assuntos fiador. Então é um livro assim que nos ensina muito, né? Amém. Se em nossa adoração o senso de admiração e reverência ao Senhor não estão presentes, não existe uma verdadeira adoração. Portanto, quando você descobrir a profundidade da santidade divina, então você poderá exercitar uma verdadeira adoração. Até lá, tentativa e erro. Você tem que se preparar. Santidade de Deus tornará você humilde. Se corretamente entendida, a santidade de Deus vai promover a humildade em você, não o orgulho. As pessoas falam, vou desistir, não quero mais, não vale a pena. Se você entendesse a santidade de Deus, você ia ver como você não merece nada e o que você tem é mais do que você deveria ter. Só de você pensar onde você mora, Brasil, país rico e maravilhoso, em que nós não temos perseguição religiosa. Se você for andar na África, se você for andar pelo Oriente Médio, você vai ver que a liberdade não existe. Sebastião, na quarta-feira, ele falou, lá na Índia, uma região de canavial da Índia,
As mulheres elas têm que trabalhar para viver. Só que os donos dos canaviais dizem: eu não aceito mulher com útero. Porque mulher com útero, ela tem cólica, ela menstrua, ela engravida. Você quer trabalhar para mim? Tira o seu útero. E a grande maioria das mulheres daquela região que trabalham estão sem útero. Você entende? Enquanto as mulheres na região ocidental estão brigando por uma coisinha ou outra, as mulheres lá na Índia estão querendo, tem que decidir entre ser mulheres para poder gerar filhos, ter filhos, ou trabalhar e viver. Você vê como é desbalanceada a coisa? E nós continuamos nos preocupando com coisas mínimas. Nós somos extremamente privilegiados no Brasil. Eles trabalham na construção civil também, né? É um trabalho bem pesado. Tá? Não tem conversa. Não consegue carregar, não tem conversa. Você não quer, eu ponho outro. E se você não quiser, tem outro para ficar no lugar. Mas hoje eu não estou me sentindo bem, eu tô triste. Tá triste? Tá bom, vai embora, arranja outro. Outra reportagem, está passando uma reportagem sobre isso lá na Índia, que uma opção das mulheres lá que está crescendo muito é um prostíbulo, que é uns barraquinhos de tábua que elas moram lá e se prostituem para poder sobreviver. Não é nem para viver bem, é para sobreviver. A nossa cultura ocidental ela é tão distorcida, está tão distorcida, tão distorcida. As pessoas elas estão preocupadas com tantas coisas, estão se sentindo tão oprimidas porque o meu cachorro fez xixi fora do jornal, agora eu já, pronto, entendeu? Morri. Eu vou comer o pão lá, o pão em vez de ser o pão branquinho que eu gosto, ele está mais queimadinho. Ai, que triste. Gente, a nossa sociedade está implodindo. E não é governo de Lula, nem de Bolsonaro, nem nada disso que vai resolver. É o destino da humanidade. Nós estamos caminhando para essa implosão, em que o ser humano ele olha para si mesmo e apenas para si mesmo. Como que a pessoa vai adorar? Quando você tem contato com a adoração divina, você se torna humilde, tanto que o primeiro das bem-aventuranças é: bem-aventurados os humildes. Quando a pessoa entender que ela não merece, ela não tem direito a nada, como que a pessoa ela vai se sentir deprimida? Exclua o físico, que é real. Como que a pessoa vai se sentir assim? Se ela entender esse princípio, se realmente for verdadeiro, mas a grande massa das pessoas não tem Deus no coração, elas não vão saber isso. Então, carga remédio, e remédio, e remédio, e remédio. Lucas capítulo 5. Lucas 5, do verso 5 ao 8. Sabe de cabeça, Felipe? Não tem Bíblia? Não tem, não? Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos, e a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Quando ocorreu o milagre, qual é o foco do milagre? É os peixes? É Pedro reconhecendo a grandeza de Deus. Passou a noite inteira pescando. Não pegou nada. Conhecia talvez, a Bíblia não explicita, talvez de ouvir falar. E aí Jesus olha para ele e fala: imagina você trabalhar o dia inteiro, a noite inteira. Começou às 18 horas. Talvez, na virada da noite, das 18. Era 6 da manhã, 12 horas no mar. Joga a rede, puxa, joga, puxa, joga, puxa. Quando ele chega quebrado na praia, aí Jesus olha para ele e fala assim: vai um pouquinho para lá e lança ali. Você acha que ele acreditou de cara? Vamos aí, vai. Vamos ali, vamos colocar. Vai, jogou. Ele pegou, disse que jogou a rede se encheu.
de tal maneira que o barco tombou para o lado, ia cair, ia afundar. E ele pede ajuda para as pessoas. Chegam os outros barcos para ajudar a puxar aquela rede. Cada barco tinha sua rede, mas eles tinham que puxar para a mesma rede. Chegam na terra. Ele foi contar os peixes. Ele foi escolher os peixes. Ele abaixou e falou: Deus, sai de perto de mim, que eu sou pecador. Algo que Isaías fez a mesma coisa. Senhor, eu habito no meio de pessoas de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. Uhul! Não! Se sentiu humilhado. Pastor Paulo, ontem, eu vou dar um testemunho rápido aqui, de ontem, dentro disso aí que você está falando. Ontem eu estava vendendo rosa e às vezes eu estava indo assim, eu peguei e falei assim, eu posso ficar até 1h30, 2 horas da manhã. Só que eu tenho escola dominical amanhã. Aí eu falei bem assim com o Senhor, eu orei ao Senhor, abaixei a cabeça e orei, falei: Senhor, eu só vou fazer até tal restaurante. Se o Senhor me abençoar até tal restaurante, amém. Se não abençoar, eu vou vou embora para casa com as rosas. Só voltei com 9 rosas. Glória a Deus. Eu só fui até naquele lugar. Eu com 9 rosas, pastor, eu poderia ainda ir mais uns 2 ou 3 restaurantes que eu acho que eu venderia. Só que eu falei para o Senhor, até ali o Senhor me abençoou, eu só voltei com 9 rosas na mão. Isso é um ato do quê? Adoração. Você está adorando a Deus com o seu estilo de vida. Não só de bom viver ao homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É a aplicação da palavra. Pedro acabou prostrando-se diante dos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro, ele era brutão, ele era grosseiro, ele era líder. Você entende? Que são as características dele. Ele era o líder, tanto que ele entra na liderança dos apóstolos, exatamente porque era a característica dele. E o que ele faz? Imagina os caras puxando a rede e ele lá de joelho, ajoelhado com a cara na areia lá. O que esse cara está fazendo? Ô Pedrão, vem cá me ajudar, Pedrão. É a mesma coisa de Maria e Marta. Está na Bíblia inteirinha, gente. Maria e Marta. Marta. É importante o que ela estava fazendo. Maria só ouvindo o Senhor. Maria não é folgada. Maria estava fazendo uma coisa mais importante. Não tinha tempo nem para pensar na Não, era mais importante. É algo que eu falo para você. Se você tiver um parente que te ligue agora: olha, acabei de sofrer um acidente, estou no hospital, você vai esperar acabar a escola dominical ou você vai sair voado? São prioridades. Maria olha e fala assim: é melhor eu ouvir as vozes do Senhor do que comer. Se não tiver comida, sei lá, eu ligo lá para a internet lá. Não tinha internet. Não podia ligar para pedir pizza. Não, ia ter que esperar fazer a comida. Senhor, você não importa que Maria fica sentada sem fazer nada, essa folgada? Ô Marta, ela escolheu a melhor coisa. Como é que eu vou tirar isso dela? O reconhecimento da santidade do Senhor causou em Pedro o senso de redução do seu eu. Somente quando contemplou o Santo de Deus naquele momento é que Pedro sentiu seu próprio tamanho. Ele se viu como era, pequeno e além disso pecador. Poxa, eu trabalhei 12 horas e não deu nada. 1 minuto que eu segui o meu Senhor, deu certo. Tanto que depois ele fala: vamos aí, eu vou te fazer pescador de homens. Aí o que Pedro falou? Ó, Jesus, espera só um minutinho que a gente vai, essa peixada aqui que a gente comprou, vamos dividir, entendeu? Eu vou lá vender, vou ganhar um troco e aí eu te sigo. Não, ele largou tudo, gente. Ele largou o barco dele, a rede dele, ele largou os peixes que tinham pego. A melhor pescaria dele ele deixou. Ele se viu como era, pequeno e além disso pecador. O que aconteceu com Pedro já havia acontecido com Isaías, que nós já falamos, quando teve a visão da santidade de Deus. Ali ele se tornou humilde e reconhecido da sua própria miséria. Esta é a sensação que todos os seres humanos vêm a possuir quando confrontados com a santidade divina. É por isso que eu tenho dificuldade em ver os adoradores pulando quando reconhecem Deus. Não, mas Davi pulou. Davi não estava perante a graça, a glória do Senhor.
A figura é rosto no chão, não tem como. É reverência. E não é alegria, é vergonha. É a situação de Adão e Eva, é o primeiro exemplo. Quando Adão e Eva tiveram perante o Senhor, nós estamos escondidos aqui, nós estamos com vergonha. Não é porque estavam pelados, eles estavam com vergonha de estar na presença do Senhor. Tudo que Deus representava gerou neles vergonha. Uma vez um pastor visitou a igreja e um pastor, essa história que a gente tem que cair, né? O pastor quase me empurrou, porque eu não caí, ele colocando na mão. E ele esperava que eu caísse. Se cair para frente ainda vai, para trás não tem nenhum exemplo bíblico que alguém cai para trás. Sempre para frente. A gente vê Isaías, todos eles, por quê? A pessoa ela cai de vergonha. Se prostra, é uma condição em que você está na presença de alguém tão melhor que você fica envergonhado. Quanto mais... Desculpa, fale. Aquele versículo, não sei onde está, mas falando, né? Rasgai não as vossas vestes, rasgai o vosso coração. Entenda que era um procedimento instituído pelo próprio Deus, porque as pessoas elas rasgavam as vestes e jogavam cinza na cabeça como uma demonstração exterior de algo que estava dentro do coração. O problema não é a pessoa rasgar as vestes, o problema é ela rasgar as vestes sem ter o coração rasgado. Primeiro você rasga o seu coração, e aí aquilo ele vai inundando, é que nem uma caixa d'água sem boia. Ela vai enchendo, ela transborda, não tem o que fazer. O nosso sentimento tem que ser esse. Você tem que ficar tão envergonhado que vai gerar alguma coisa. Aleluia. Não tem boia na nossa caixa d'água espiritual. Só o Ares primeiro dos reis, sabe? É o caso do holocausto que tinha no Velho Testamento, que as pessoas premeditavam, pegavam e matavam os animais antes de cometer o pecado. Que é o caso que você estava falando. Na verdade, eles matavam depois. Eles premeditavam, mas o sacrifício era feito depois. Porque o sacrifício era o que dava a isenção da punição do pecado. Então a pessoa premeditava, via qual que era a pena, fazia e depois exercia. Fale dos reis. Bem rapidinho, a conversão foi assim. Eu não sabia que o crente tinha que botar a cara no pó, eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia. Quando eu me converti, ele me levou para o mato, para chorar longe das pessoas. E eu botei a cara no pó e a formiga passava, e eu sentia a formiga passar, mas não me importei com formiga não, chorei de cara no pó, sem entender por quê. Só isso. É interessante essa ação. Entenda que essa ação não pode mudar ao longo da vida. Às vezes as pessoas elas têm uma conversão emocional forte, mas que não tem efeito nenhum durante a vida. É como se dentro do casamento o homem e a mulher trocassem juras de amor, eu te amo, e a partir dali nunca mais se falasse nada. Nunca mais tivesse uma palavra de amor, de carinho, nada. Você vive lá, eu vivo cá, e não é assim. Essa demonstração de amor a Deus não é você ficar falando, Deus eu te amo, tu és meu lindo, pode cantar, amém? Mas é muito mais em relação a demonstrações das suas ações do dia a dia. Quanto mais consciência temos da santidade de Deus, mais humildes e reconhecidos os nossos pecados nos tornamos. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você conhece a Deus, mais você consegue se ver segundo a ótica de Deus, e tem que gerar mais vergonha. Porque temos perdido a noção da santidade de Deus, também perdemos a humildade. É por isso que há tantas pessoas presunçosas e cheias de si no meio do povo chamado crente. Elas não sabem quão pequenas e imundas são, porque não sabem quão santo é o Deus em que professam crer. Ilustrações da santidade de Deus. Moisés e a santidade de Deus. Há 2 textos no livro de Números. Números 20, de 1 a 13. Números 27, de 12 a 14. São passagens que mostram a ira de Moisés. Nós não vamos ler porque é muito longo, tá? Mas vamos ler Números 27. Esse dá para a gente ler. Números 27. Por favor, Rayane. Ai, meu
tá tão fresco no seu coração que é capaz de você saber de cor, não é mesmo? Mas para que nós não nos sintamos diminuídos, por favor, leia pausadamente Números 27, de 12 a 14. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei os filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandato de me santificar nas águas diante dos teus olhos. São essas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Moisés nasceu no meio da escravidão. Foi recolhido ao palácio do rei. Viveu ao princípio da sua vida aprendendo toda sorte de ensinamentos mais top possível. Com 40 anos de idade, aquele homem recebe um chamado. Mata um egípcio. Vai para o deserto. Reconhece Deus. Passa mais 40 anos no deserto. Na hora de entrar na terra prometida, porque ele deu um vacilo, Deus fala para ele: tá vendo essa terra aí? Essa é a terra que eu falei que eu ia dar e que eu vou dar. Só que você vai olhar e você não vai entrar, porque naquele dia você tinha que me santificar e você fez o quê? Mostrou a grosseria do seu coração. Por isso, olha, porque você vai para junto do teu irmão que já está morto. Na verdade, ele ainda ia ganhar, né, pastor? Porque melhor é estar no céu com Deus do que estar na terra prometida, né? Mas quantas coisas Deus ainda podia mostrar para Moisés ali? A alegria, porque a gente também não pode ser hipócrita. É muito bom a gente ver Deus agindo através da nossa vida. Imagina a alegria que deveria estar o coração de Moisés e estar chegando perto da terra prometida e falar assim: valeu a pena. 40 anos de deserto, valeu a pena. E hoje eu vou ver. É como você lê um bom livro ou você está vendo um filme e aí desliga no fim, você não sabe o que vai acontecer. Ai, pastor, isso parece injusto. Porque a minha mente e a sua mente, ela não é a mente de Deus, por isso que nós não tememos. Quando você pensa assim, e eu não penso diferente, quando você pensa assim, Edilene, você toma as decisões que você toma, porque você não tem reverência ao que Deus pensa. Você importa o que você pensa, e não o que Deus pensa. Com a sua vida, com a sua saúde, com seus recursos, com tudo da sua vida. Digo para você, para mim e para todos nós. Nós só agimos como nós agimos, porque nós achamos que Ele é injusto. E Ele não é injusto. Porque o padrão de santidade dele não é mutável. E nós estamos acostumados ao quê? Dar um jeitinho daqui, jeitinho dali. Ontem quebrou a parede. Aí eu brinquei para a pessoa, estava lá, saindo um fiozinho de água bem pequenininho. Ouviu o barulhinho? Era pequenininho. E eu olhei para o cara e falei assim: a pessoa manda uma espaçonave para a Lua, estão querendo mandar para Marte, e ninguém inventou ainda um produto que solda ali aquele buraco, tampa sem ter que cortar cano e tal. Ou algum produto que você coloca na tubulação que vai lá e veda. Ele falou: pois é, não existe. Esta falta de entendimento dos procedimentos de Deus gera esse tipo de comentário. Eu também faço. Eu não falei, mas eu penso também. Entendeu? É o mesmo pensamento. 40 anos no deserto. No deserto, fora os outros 40. Entendeu? Ele morreu com 120. Ele morreu com 120. Entendeu? Foi 40 de vida, mais 40 de exílio, mais 40 de deserto. Então ele teve pelo menos 80 anos, Edilene, de preparação para entrar na terra prometida, e não entrou. Você entende como nós estamos fora? Eu não entro mesmo, né? Quando a gente... Aí que tá. Se Moisés não entrou, O raciocínio não é esse. O raciocínio... 80 anos. Moisés não tinha dentro do coração dele o próprio Deus. Você tem. É diferente. É diferente. Moisés não tinha o quê? O próprio Deus dentro deles.
Lógico que não. A figura de Deus é soberana, a figura do Espírito Santo vinha sobre a pessoa e voltava. Era assim, ó. Sansão, Jeremias, Isaías, o Espírito Santo vinha, agia e voltava. Hoje ele está no seu coração, ele não vai embora. Eis que estarei convosco todos os dias. Mas Deus falava. Voz, e a presença vinha, mas dentro não estava. Não estava, mas com você está. Aleluia. Tanto que ele não podia, você naquela época, você não podia falar assim, agora eu vou orar a Deus. Não. Se alguém ouvisse, eles te matavam. Apedrejava você. Hoje você pode. Vamos parar para orar? Vamos. Abaixa a cabeça e a gente fala com Deus. Naquela época, se você fizer falar morte, nós... Procurar sacerdote. Exatamente. Para falar tinha que subir no Monte Sinai, né? Entenda. Porque nessa questão que a palavra, o estudo sobre falando da grandeza de Deus, e então assim, a gente, diante de tudo isso que tem sido falado nos estudos, a gente muitas vezes tem que abandonar os porquês, porque como tem sido o estudo, né? Não dá para entender. Sim e não. Assim, sim e não. Tem coisas que nós não entendemos, mas a maioria das coisas sim, nós somos racionais dentro do entendimento. Não, eu tá? falo assim, que tem questões assim, sim. tanto pessoais, assim, nossas com Deus, como coletivo, que não há como entender. Não entra na cabeça. Então, pelo assim, menos no momento inicial, Menísia, no momento inicial. Pode ser que você, continuando caminhando, você começa a ter entendimento. Entenda que Deus ele não vai edificar sobre a vida da Menísia algo que a estrutura da Menísia não suporta. Então, se você vai fazer uma construção civil, você tem que fazer um alicerce. Aí eu quero construir um andar só, é um tipo de alicerce. Se eu quiser construir um prédio, outro tipo de alicerce. E o que acontece é você tem que ir fortificando o seu alicerce para receber outros ensinamentos. Enquanto você não fortificar os seus alicerces, Deus não pode colocar. Se Ele colocar, você morre. Então tem coisas que você entende que outras pessoas não entendem. Tem coisas que eu entendo que você não entende. Tem outras coisas que outras pessoas têm mais entendimento e entendem que eu não aceito. Mas é por quê? Porque a pessoa não vai buscar o conhecimento de Deus. Não, o que eu estou querendo assim, dizer, diante dos estudos, é que assim, diante da infinidade de Deus, seja no individual, no coletivo, eu não estou conseguindo explicar, mas um dia desse eu estava lendo um versículo de Jó lá, e ele falando assim, temos visto apenas um leve sussurro de Deus. Sim, concordo. Vê um sussurro, mas conforme você vai se aprimorando, você cada vez ouve um sopro, vê um sopro maior, e vai aumentando, e cada vez você tem mais contato com as maravilhas de Deus. O que as pessoas fazem? Ficam estáticas, não aprendem, não avançam e querem mais de Deus. Não dá, Deus não vai dar. Igual a palavra fala, você não vai dar, assim, não estou usando agora sim. só, né, colocando essa expressão para a gente entender melhor. Igual a criança, como ela é, você não vai dar um caldo de mocotó para o neném recém-nascido. Você tem que dar o leite, né? Mas você vai crescendo, aí você vai. Agora, se você não dá a comida mais sólida, o que acontece? A pessoa fica sempre naquela comida. Tá? Por isso que nós temos que nos dedicar a estudar as coisas do Senhor. Semana que vem nós vamos retomar Moisés e a santidade de Deus. Depois nós vamos... junto com ele, pastor. Oi? O meu crescimento está indo junto com ele. Não concordo. Não concordo, tá? Não concordo. O tempo que eu caminho com você, eu tenho visto você crescer muito. O que eu tenho visto é que você achou que tá bom, aí você parou. Tá? O seu crescimento ele tá muito acima do primeiro dia que eu dei aula para você lá em Braslândia. Só que você decidiu que estava bom e você parou. Essa foi uma decisão unilateral sua, que é o que eu falo para as pessoas. A gente vai caminhando, vamos crescendo. Tá falando com a Raiane lá fora. Você quer? Vamos caminhar? Quer aprender mais? Quer crescer mais? Vamos. Tá bom, eu não vou forçar nada. Quero continuar, quero crescer, então vamos. Mas aí demanda o quê? Esforço, trabalho, morte da sua vontade, morte dos seus desejos. Enquanto eu vejo a pessoa gastando horas em outras atividades, porque a internet mostra tudo pra gente, tá? Você tá lá, horas, fidedigno, tá lá, fiz isso, posta.
e não tem tempo para Deus, é porque não quer. É porque não quer. Não quer, eu tenho que respeitar. Quero, vamos. Eu estou programando a gente começar a ter aulas de sábado de teologia. Tá? O Robert Felipe me cobrou. Agora, eu não vou vir aqui, sair da minha casa. Eu não vou aqui para chegar aqui, para ficar empurrando ninguém. A pessoa tem que estar afim e disponível e desejosa de aprender. Quer? Vamos sentar e aprender. Eu tenho todo o tempo do mundo para investir com você. Mas se você não quer, fica em casa. Vai para o cinema, vai para a academia, vai andar com o cachorro, vai andar de bicicleta, faz o que você quiser. Mas saiba que você vai continuar dentro do mingau espiritual. Quero comer mais? Quero entender mais? Vamos caminhar. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais essa Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais esta porção da Tua palavra, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, mais e mais ser convencidos pela Tua palavra, convencidos pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor possa gerar no nosso coração temor e tremor em relação às coisas do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém.